Bem-vindo ou bem-vinda à aula de circuito básico com LED. Nessa aula, criaremos um circuito elétrico utilizando o mesmo código da aula de segundo programa em MicroPython. Para resumir o código, estamos configurando o pino digital GPIO2 do microcontrolador que está conectado ao pino D2 da placa como saída digital. Após isso, estamos utilizando o método ON para utilizar um potencial elétrico alto capaz de gerar uma corrente elétrica. Agora vamos construir o circuito elétrico primeiro e depois explicarei o funcionamento do mesmo. Vamos adicionar os elementos do circuito elétrico. Vamos agora no arquivo contendo uma linguagem de programação chamada JSON. Como citado em outra aula, ele é responsável pelas propriedades dos elementos do circuito. Procuramos por uma parte do código chamado parts, que simboliza os elementos do circuito elétrico. Isso é chamado de chave no código JSON. Tudo que estiver depois do dois pontos é chamado de valor, que é respectivo a uma chave. Agora, encontramos o elemento resistor através do valor da chave type. Vamos na chave atributos e alteramos o valor da chave value para 500. Esse valor significa a resistência do resistor em ohms. Agora que terminamos o circuito, vamos à explicação. Utilizaremos a primeira lei de Ohm para isso. Na fórmula, vemos três variáveis. O U significa diferença de potencial e sua unidade de medida é volts. O I significa corrente elétrica e sua unidade de medida é ampere. O R significa resistência elétrica e sua unidade de medida é ohm. Certos dispositivos como LED, só permitem uma quantidade máxima de corrente elétrica no seu interior para não queimar e também necessitam de uma corrente elétrica mínima para acender. Vamos considerar que a corrente mínima é de 4 mA e a máxima é de 7 mA. Mili significa 1 ampere dividido por 1000. Vamos substituir I por 7 mA. O pino digital como saída fornece um potencial elétrico de 3,3 volts. Sabendo disso, percebemos que para manter a igualdade da equação, se aumentarmos a resistência elétrica, o valor da corrente elétrica diminui. Substituindo I por 7 mA chegamos que o resultado de R é aproximadamente 472 ohms. Logo a resistência precisa ser no mínimo 472 ohms ou maior para a corrente não queimar o LED. Agora, se tivéssemos substituído a corrente elétrica por 4 mA chegamos ao resultado de 825 ohms. Isso significa que a resistência precisa ser no mínimo de 825 ohms ou menor para o LED acender. Foi explicada a questão da resistência, mas precisamos falar de outra coisa. Em circuitos eletrônicos é usada a corrente contínua, a qual possui uma polaridade. E certos componentes conhecidos como diodos semicondutores só permitem a passagem de corrente elétrica de acordo com um tipo de polarização. Esse é o caso do LED. O polo negativo do LED precisa estar conectado ao polo negativo do ESP32, e da mesma forma com o polo positivo.
Então o potencial elétrico maior, pino, polo negativo, da placa precisa estar conectado com o terminal ânodo, negativo, do LED. Concluindo, para completar o circuito, o fio sai do terminal cátodo e chega ao pino ground da placa que possui potencial elétrico de 0 volts. Assim, com a diferença de potencial ocorre a passagem de corrente elétrica. Pronto, agora vamos testar nosso circuito. O objetivo é que o LED acenda. Bom, por enquanto é isso. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.